Quando eu me tornei executivo, passou a fazer parte da minha rotina apresentar material para a diretoria da empresa. E eu me lembro como se fosse ontem de uma das primeiras vezes em que eu tive que entrar numa sala de reunião para fazer uma apresentação para alta gerência e diretores. E eu me preparei com bastante antecedência, era um material de tomada de decisão de um projeto. Cheguei na sala com 1 minuto de antecedência, todo mundo em volta daquela mesa oval grande, e o projetor estava ligado, eu estava com um passador de slide na mão, minha equipe inteira já tinha revisado o material. Eu olhei para o quadro e observei os bullets lá organizadinhos e aqueles faróis coloridos que normalmente ficam no alto, né, da apresentação. Farol vermelho quando tem alguma coisa com problema, um farol amarelo que é um ponto de atenção e um farol verde, está tudo bem. E eu observei que um desses faróis estava desatualizado, que era justamente o que cuidava da parte financeira daquele projeto. Estava com a cor amarela e na realidade ele não foi atualizado da semana anterior. E aí eu pensei, nossa, passou por mim, eu revisei 5 vezes o material, o escritório de projetos revisou o material, o líder técnico revisou o material e ninguém viu esse detalhe. E aquilo me preocupou, mas ao mesmo tempo me tranquilizou, porque eu pensei, bom, se ninguém pegou, talvez os diretores também não tenham percebido que há um erro. E nesse momento que eu me tranquilizei, eu escutei uma voz grossa vindo do fundo da sala dizendo: Maurício, por que o orçamento está amarelo? E nessa hora eu tinha algumas alternativas. Eu poderia ter inventado uma desculpa, explicar o inexplicável, botar a culpa em alguém, mas eu não tive dúvidas. Eu, no mesmo momento, assumi a minha responsabilidade, afinal de contas eu era o gerente responsável por aquele material, e eu disse que estava desatualizado, a culpa era minha e que não ia se repetir e que ia tomar mais cuidado com isso. E é muito importante você agir dessa forma quando você está na frente de altos gerentes e diretores. Além desse detalhe, existem muitos outros que você tem que se preocupar quando você vai fazer uma apresentação para a alta gerência. E eu vou falar um pouco disso hoje com você. Eu tinha um amigo que era gerente e ele também começou a fazer apresentações mais ou menos no mesmo período que eu comecei a apresentar em reuniões de diretoria. E eu me lembro que eu estava sentado uma vez na sala de reunião e ele começou a mostrar o material dele, né, e passando ponto a ponto, quando logo no começo um dos diretores virou para ele e falou assim: essa fonte aí não é o tipo de fonte padrão do material. Esse amarelo não é o tom do amarelo correto. Aquela moldura do quadro não está seguindo o padrão do template das apresentações. E ele continuou a apresentação, pediu desculpas até o final. E aí quando a gente saiu da sala juntos, ele estava irritadíssimo. Porque, por que o diretor se atém a detalhes bobos se o conteúdo é mais importante? E aí eu fiquei pensando sobre isso e falei para ele assim: cara, esse diretor, ele recebe uns 30 materiais desses por dia para tomada de decisão. E provavelmente o cérebro dele já está doutrinado para rapidamente olhar para o material e compreender o que está ali para ele decidir o que tem que ser feito. Então, se colocando um pouco no lugar desses diretores, é compreensível isso. E é isso que eu queria também dizer para você, que entenda que se normalmente tem padrões em materiais de apresentação, é importante que eles sejam seguidos, porque para a alta gerência e para a diretoria, isso ajuda eles a rapidamente compreender o material. Então não tenha preconceito quando ouvir esse tipo de comentário. O material executivo, ele tem que ser sucinto, direto e assertivo. Vai ao ponto. Você não pode dar muitos rodeios ou contar muita história. Ele tem que ter os dados e fatos e os indicadores e você conta a história. Uma coisa que eu gostei muito de ouvir uma vez, de um amigo meu, ele disse o seguinte: Maurício, se você está dizendo a mesma coisa que o slide, um dos dois está sobrando. E é por isso que você é um complemento ao slide. O slide tem o material, tem os dados, tem os indicadores, tem os números, e você está ali para apresentar explicando os números.
Você complementa o que está no material, você descreve, se questionado pelo diretor. Pode ser que ele queira que você passe rápido, ele já entendeu, você não tem que explicar se ele não está perguntando nada. Agora, se ele para em algum ponto, aí sim entra o seu histórico, o que você conhece sobre o que gerou aquele número ou aquele dado que está no material. Uma vez eu estava apresentando um material financeiro numa dessas reuniões de diretoria. Então tinha lá os números do projeto, né, a parte de orçamento, os gastos até o momento. E aí, num determinado número, que era um número grande, eram algumas centenas de milhares de reais, o diretor olhou e disse assim: Maurício, o que tem ali dentro desse valor? E aí entra o slide de backup, que é o racional que você tem que ter ali de apoio para explicar um número. Isso é muito importante que você coloque nas suas apresentações também. Material de apoio. E eu tinha isso tudo preparado. Para cada número e para cada gráfico que tinha na apresentação, eu tinha um material de apoio explicando como é que eu cheguei àquele número, com a composição dele, quebrado em categorias e subcategorias. E ou seja, para cada pergunta que ele fizesse, eu estava preparado para responder. E isso é muito importante, porque você como profissional está sendo avaliado a todo momento. Um diretor, um alto gerente, se ele perceber que você se preparou bem, tem resposta para todas as perguntas, tem racional, né, ou o pessoal chama de drill down, né, para todos os números, eles vão ver que você está preocupado em fazer uma boa apresentação. E isso é muito importante também. E você? Eu queria que você contasse para mim como é que tem sido a sua experiência ao fazer apresentações para altos executivos na sua empresa. Coloque perguntas nos comentários aqui embaixo que a gente pode interagir sobre isso também. Curta o vídeo e assine o canal. Eu vou estar sempre trazendo temas sobre o dia a dia da jornada executiva.